Né? Tempo de férias, criançada em casa, em muitos casos jogando videogame o dia todo. Com seus filhos é assim? Pois é, você precisa ficar atento a isso, viu? A Organização Mundial da Saúde determinou que o vício em videogames já é considerado um distúrbio mental. Quem vai conversar aqui com a gente sobre esse assunto é o psiquiatra Lucas Spangenberg. Tudo bom, Lucas? Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Lucas, há muito que os pais já se preocupam com a história do videogame, mas agora, com essa determinação aí da Organização Mundial de Saúde, né, que já pode ser um distúrbio, a maior preocupação ainda. É exatamente isso, quer dizer, e já vamos de cara falar se tem um limite, né, de horário, como é que as pessoas, quantas horas pode ficar na frente do videogame. Então, esse tema está em voga agora, principalmente porque a Organização Mundial de Saúde soltou esse rascunho, né, do que pode vir a ser um distúrbio mental, que é o vício em videogames. Isso ainda está em desenvolvimento, tem muitos estudos na área. O nosso país não é um país onde isso é mais prevalente. Isso é muito mais prevalente em países asiáticos, como o Japão, a Coreia, Taiwan. E tu estava até me dizendo que lá a preocupação é tanta que eles criaram um aplicativo já para controlar isso, né? Exatamente. Na China tem uma das empresas que desenvolve videogame, ela determina um limite de horas que a pessoa pode jogar. E já na Coreia, o Estado determinou que entre meia-noite e 6 da manhã, menores de idade não podem jogar videogame, justamente porque isso virou um vício. Mas por que vício, né? Por que a gente fala nisso, né? E quando a gente acha que pode estar virando um vício? Exatamente. Então, os critérios da Organização Mundial da Saúde para determinar quando isso vira um problema, eles levam em conta principalmente 3 dimensões, né? O primeiro é o controle, ou a perda de controle sobre o jogo, por exemplo, né? A gente pode falar, inclusive, de acesso à internet, mas o que a OMS está falando é jogo de videogame. Então, quando a pessoa já não consegue delimitar um tempo, ela perde o controle sobre o tempo, né? Ela não sabe quanto tempo está ali, não é isso? Não sabe quanto tempo, ou se propõe a jogar meia hora e fica 2 horas. Né? A frequência de uso, né? Perder o controle sobre a frequência. E né? o que seria uma frequência razoável? Todo Aí dia? Que tá. Depende. Né? Aí é que tá. Não há uma determinação do que é o razoável. Cada né? caso é um caso. Cada caso é um caso. Inclusive tem pessoas que trabalham jogando videogame, né? Tem jogadores profissionais. Né? A gente não pode enquadrar ele num vício se aquilo é atividade profissional dele, inclusive adolescentes que fazem isso. E nós já temos universidades também que têm cursos, né, em cima de games, exatamente, para criar os games. Né? E tem usos de games terapêuticos, né, hoje em dia. Mas então, um dos critérios é a perda de controle. O outro é a relevância que aquilo tem para a vida da pessoa. Se jogar videogame passa a ser a atividade mais relevante para a pessoa na vida dela, e se aquilo tem primazia sobre outras atividades, também a gente pode começar... ela sai de casa, mas tem que voltar correndo porque ela não terminou o jogo do videogame, exatamente, por exemplo. Ou deixa de sair para ficar jogando, né? O que é muito comum. Deixa de fazer outras atividades, até evasão escolar, deixar de ir na escola, né? Ou invadir o período de sono da noite, né? E depois não consegue acordar de manhã porque está jogando videogame. E um terceiro critério é o grau de prejuízo. E daí a gente fala, né, no prejuízo funcional, né? Por exemplo, perda de rendimento escolar, né? Começa a ir mal na escola. Ou até adultos que são viciados em videogame começam a trabalhar com um grau de funcionalidade diminuída, né? Produzem menos. Né? Então, a questão do prejuízo, a perda de controle e a relevância, essas 3 dimensões somadas dão a dimensão do que aquilo vira um problema. Não. Bom, com smartphones, computadores também é assim? Quer dizer, a gente pode se dar conta de que está começando a exagerar um pouquinho na história de ficar no celular e tal, ou não? Com certeza, né? E hoje em dia a gente vive uma realidade onde esses aparelhos são onipresentes, né? E a gente se relaciona mesmo com pessoas da nossa família, nossa rede social real, ela também está presente nas redes tem sociais. Tem grupo de família hoje, né? É difícil uma família não ter um grupo de WhatsApp, né? Para programar um encontro de domingo, enfim, né? Mas também esses 3 critérios a gente pode usar para definir quando é que aquilo está passando da conta, né? E pode sim virar um problema, né? Um problema que a gente não chega a chamar de doença, porque a gente ainda não elegeu critérios. Um distúrbio. Né? É um distúrbio e no caso do smartphone, das redes sociais, isso ainda não está classificável como um jogo de videogame, né? Na questão do uso excessivo do videogame, a gente tem mais critérios, a gente tem mais estudos sobre isso. Tem inclusive estudos de neuroimagem, né, com pessoas que são usuárias crônicas ou pesadas de videogame e mostra a ativação de algumas áreas do cérebro que fica muito semelhante à dependência química. Bom, quanto aos jovens e as crianças, né? A mãe e o pai que estão me vendo agora, o avô, a avó,
Quer dizer, o que fazer? Porque daí eles vão dizer assim, olha, eu já tentei pedir para sair, não sai. Mandar, também não sai. O que a gente faz? É barganhar? Como é que faz isso para a criança entender que ela precisa ter outras atividades também? Principalmente para crianças pequenas, o ideal é dar uma noção de limites. É ter uma estrutura onde o jogo funcione dentro de uma atividade lúdica e que não invada outras atividades da rotina da criança, né? Então, ela tem que ter outras atividades que possam competir com o jogo de videogame. A criança também não pode ficar ociosa, né? Porque é muito tentador ter o jogo ali à disposição. Daqui a pouco ela tem que ter uma aula de inglês, daqui a pouco ela tem que ter, sei lá, e uma fomentar brincadeira. atividades sociais, né, com amigos, encontros com colegas, questões presenciais, né, onde a criança também se sinta fazendo alguma coisa, produzindo e se divertindo, né? Afinal, ela se diverte ali jogando videogame, mas muitas vezes é um divertimento mais solitário, né? Ou é uma interação que não propicia o contato, né? Jogam online, mas não estão em contato, né? Estão em contato através do jogo. Então, quer dizer, o adulto tem que tentar criar uma estrutura para que a criança não fique só naquilo. E muitas vezes poder, inclusive, impor essa estrutura, né? Porque o adulto tem que poder ter primazia sobre algumas escolhas que a criança ainda não é capaz de fazer. A criança não pode autodeterminar o quanto tempo ela pode jogar videogame. O cérebro dela ainda não está pronto para alguns limites, né? E a realidade tem que ser apresentada por quem cuida delas, que são os pais. Certo. Né? Lucas, te agradeço demais a presença aqui. A gente podia conversar um dia inteiro, tá bom?